Olá, pessoal. Hoje tem bastante gente assistindo. Nós estamos aqui novamente com a Viagem Sem Sair de Casa. A Escape está há 18 anos trabalhando nesse mercado de viagens personalizadas. De acordo com o perfil de cada passageiro, nós montamos as suas viagens. Então, como tem bastante gente hoje, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Alessandra, da Escape, eu sou uma das sócias e sou responsável pelo departamento operacional da Escape. Ali à direita tem a Andréa, à direita ou à esquerda, né? Tem a Andréa, que é a minha irmã e também sócia da Escape. Ela é responsável pelo departamento comercial. E durante esses 18 anos, a gente tem sempre estado muito junto com vocês, com os nossos passageiros. E quando apareceu a pandemia, a gente falou: o que a gente vai fazer? Não tem mais viagem, como que a gente vai deixar esse pessoal feliz? Então, a gente resolveu criar esse projeto, que é o Viagem Sem Sair de Casa. E começou, então, há 5 meses atrás, né? Essa é a 15ª viagem. E com muito prazer a gente escolheu hoje o tema de Escócia. Então, nós convidamos a Priscila, que gentilmente, né, Priscila, atendeu ao nosso pedido de fazer uma palestra para vocês, uma palestra não, uma viagem sem sair de casa. A Priscila, ela é gerente de conteúdo do Visit Britain, entende muito de Escócia e vai passar para vocês toda essa viagem. Tenho certeza que vocês vão adorar a viagem de hoje, tá certo? Quem tiver dúvidas, pode perguntar e eu vou passando para a Priscila. Priscila, com você. Obrigada, Lê. Queria agradecer primeiro à equipe da Escape pelo convite. É um super prazer estar aqui hoje falando desse destino fantástico pelo qual eu sou apaixonada. Vocês vão perceber no primeiro slide, vocês já vão perceber o tamanho da minha paixão. E eu espero poder levar um pouco dessa inspiração para vocês, porque é um destino que vale muito a pena conhecer. A gente tem o chat aí, né? Então fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, podem comentar, quero saber o que vocês estão achando, o que vocês gostam. E as meninas da Escape vão aí monitorar, vão interrompendo aí de acordo com o andar da viagem virtual. E acho que a gente pode começar então passando um vídeo de Escócia, que é lindíssimo, já para fazer uma introdução aí do destino para quem não conhece.
Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Eu preparei algumas coisinhas aqui para mostrar para vocês. Vou tentar dividir a minha tela. Me avisem se vocês estiverem vendo tudo bonitinho. Vocês conseguem ver? Sim, tá dando direitinho, Pri. Manda bala nessa Sim. viagem. Vamos lá, gente. Então, como eu falei, obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre esse destino incrível. E antes da gente então falar de primeiro, né, deixa eu contar para vocês quem eu sou e de onde eu venho, né? Eu trabalho para o Visit Britain. O Visit Britain é o órgão de turismo da Grã-Bretanha, né? É um órgão que pertence, faz parte do governo britânico. A gente tem uma presença em 20 países, então temos um escritório aqui no Brasil, em São Paulo, junto ali com o consulado. E o nosso maior objetivo é promover a Grã-Bretanha como um destino turístico, né? O nosso foco é especificamente promover o turismo. E eu já deixo aqui, então, um convite para vocês. A gente tem uma equipe bem pequena, e não temos um atendimento assim ao público, mas fazemos muita coisa pelos nossos canais digitais. Então, para quem quiser saber mais sobre os destinos, o nosso site é o melhor ponto de referência, é o visitbritain.com. E a gente tem muita coisa também no nosso Facebook, Love Great Britain, e no Instagram também. Então, se você gosta do destino, vai lá, dá uma olhadinha e acompanha a gente. E aí, quem sou eu, né? Então, eu sou a Priscila, eu trabalho no Visit Britain desde 2010, então um pouco mais de 10 anos, e sou gerente de conteúdo e de trade, mas ao longo desse tempo eu acabei trabalhando em vários projetos e em vários setores diferentes. Tive o privilégio de ir para o Reino Unido muitas vezes já, perdi as contas, que bom, né? Mas antes disso eu não viajava, né? Assim, na verdade, o Reino Unido o Visit Britain foi a empresa, na verdade, que me alçou aí para o mundo, e eu comecei a viajar internacionalmente a trabalho e a lazer por conta disso. Então, muito do que eu trago para vocês hoje, do que eu coloco no meu trabalho, é com base na minha vivência como turista, visitante, né? Aquelas coisas dos perrengues e das dicas, e é muito do que eu vou trazer para vocês hoje também. Então, essas fotos são uma parte da coleção aí das coisas que eu faço. A maior parte das viagens que eu faço, na verdade, é para levar pessoas como a Alê, né, como o pessoal da Escape, para ir para lá, para conhecer o destino e para depois voltar e saber vender direitinho para vocês. Então, antes da gente falar de Escócia, a gente tem que falar de Reino Unido, né? Porque o Reino Unido é um país que faz parte de uma nação maior, né? Existe bastante confusão, não só aqui no Brasil, mas mundo afora, sobre. Opa, caiu aqui. Sobre o que é Reino Unido, o que é Inglaterra, o que é Grã-Bretanha. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês antes da gente começar. Reino Unido é uma nação formada por 4 países diferentes: a Escócia, a Irlanda do Norte, o País de Gales e a Inglaterra. E aí, se vocês observarem a bandeira do Reino Unido, que a gente chama de Union Jack, a bandeira da União, ela é a junção de todas as bandeiras, né, sobrepostas. Então, pega da Escócia, da Inglaterra, da Irlanda do Norte. Por que que não tem a bandeira do País de Gales? Porque o País de Gales só foi colocado na categoria de país, né, distinto, depois da criação da bandeira. Mas, então, é basicamente isso, o Reino Unido. E aí, o que é Grã-Bretanha, então, Priscila? A Grã-Bretanha é uma ilha. Então, quando a gente fala de Grã-Bretanha, a gente, na verdade, está se referindo a uma referência geográfica, né? A gente está falando ali na Europa, se vocês observarem no mapa, vocês vão ver que pertinho ali da França, a gente tem a ilha da Grã-Bretanha, que é formada por 3 países. Então, o britânico, ele tem esse hábito de ele se refere a si mesmo como britânico, mais como uma questão geográfica, né, que ele é um habitante da ilha da Grã-Bretanha. E a Irlanda do Norte faz parte do que a gente chama de Ilha das Irlandas, né? Então, eu acho aqui, como o nosso papel é divulgar principalmente os 3 maiores países, os países da Grã-Bretanha, a gente usa muito esse termo Grã-Bretanha, mas não tem certo e errado, só para vocês saberem. E aí, cada um desses países tem
na verdade, todos esses países dividem o mesmo idioma, né, que é o inglês, a mesma moeda, que é a libra esterlina, e eles estão sobre as mesmas leis. Então, a gente tem um parlamento central, que fica em Londres, na Inglaterra, e que toma as maiores decisões em nome de todo o Reino Unido, mas cada país, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, tem um parlamento separado. Então, o parlamento britânico, né, as decisões que são tomadas em Londres, muitas delas são parciais. Eles dão o direito à Escócia de tomar decisões por si só, né, de presidir ali as leis do próprio país. Mas, de um modo geral, todos eles estão sob as mesmas leis e sobre a coroa da rainha, né? A monarca, a rainha Elizabeth, é a maior autoridade do Reino Unido. Então, vamos falar de Escócia. Quando a gente fala de Escócia, eu gosto sempre de voltar, né? A gente tem que voltar lá para o passado, como é que tudo começou, tudo que a gente vê hoje, que é referência da cultura escocesa. E a gente fala, então, vou falar um pouquinho sobre a história da Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha, como eu falei para vocês, é uma ilha, e as primeiras civilizações a habitarem a ilha da Grã-Bretanha, de que se tem registro, são os celtas, né? Os povos do Neolítico, e foram eles que construíram muitos dos monumentos de pedra que a gente conhece hoje. Então, aqui na foto a gente está vendo Stonehenge, que fica na Inglaterra. Então, quando a gente fala da história mesmo, das origens da Grã-Bretanha, a gente está falando dessa civilização que deixou muitos legados, que deixou bastante influência, inclusive. Então, por exemplo, o inglês que se fala na Escócia, o sotaque é bastante diferente do inglês que é falado na Inglaterra. Todo mundo se entende, dá para entender, mas é um inglês bastante diferente. E por quê? Porque ele sofreu uma influência maior das línguas celtas, né, do gaélico, que é um dialeto celta que é falado nas partes mais remotas, mais ao norte do país. Então, quando a gente fala de história mesmo, passado, das origens, a gente ainda consegue encontrar isso vivo hoje na Escócia através dos monumentos e de toda a cultura celta que permanece. Os celtas estavam lá bonitinhos e formosos com seus círculos de pedra até a chegada dos romanos, dos vikings e dos normandos. Então, esses três povos que vieram ali do continente europeu foram os que exerceram maior influência sobre a cultura britânica que a gente conhece hoje, né? Mas quando a gente fala especificamente de Escócia, a gente se concentra principalmente nos celtas e nos vikings, né? Os romanos e os normandos acabaram que a gente também chama de anglo-saxões, que são tribos germânicas, né? De origem germânica. Eles não conseguiram muito chegar ali na Escócia. Aqueles que deixaram os maiores legados culturais, as suas raízes dentro do povo escocês, foram realmente os celtas e os vikings. E aí, como que isso se configurou na época? Então, antigamente, a Escócia era um reino, né, que era formado por duas tribos celtas, as principais, duas maiores, né? Haviam várias tribos diferentes, e as duas maiores eram os Pictos e os Scots, que a gente às vezes traduz como escotos, né? E esse reino era chamado de o Reino de Alba. Daí se origina também o nome do país, que é Scotland, né? Land of Scots, a terra dos Scots, que era uma das das maiores tribos que habitavam lá. E dessa época a gente ainda consegue encontrar vários resquícios, né? Um deles que eu sempre gosto de apontar são as pedras de Callanish, que ficam na ilha de Lewis, é uma parte bem remota da Escócia, a gente vai falar um pouco mais das ilhas, mas elas têm quase 5.000 anos de história. Então, se você quiser vivenciar essa Escócia do tempo dos celtas, esses lugares mais remotos são os melhores lugares para se ir. A gente tem Skara também, que é um sítio neolítico nas Ilhas Orkney. Então, se você olhar no mapa, acima ali da Escócia, ao norte da Escócia, a gente tem um arquipélago que a gente chama de Ilhas Orkney. E ali a gente tem uma série de construções neolíticas pré-históricas muito curiosas e interessantes, alinhadas ao solstício, né? Aquela coisa que lembra um pouco a arquitetura das pirâmides, né? O conceito que foi aplicado para a construção das pirâmides do Egito. E a gente tem a Muralha de Adriano, que também é muito interessante, por quê?
porque os romanos, eles tentaram invadir a Escócia, né? Eles dominaram boa parte da Inglaterra, eles exerceram muita influência na Inglaterra e tem muitas construções romanas hoje lá, mas na Escócia eles não conseguiram chegar. O povo escocês sempre foi muito guerreiro por natureza, né? O que a gente vê em Coração Valente, em Outlander, em tantos filmes e séries aí sobre Escócia, é verdade. Eles têm essa bravura como uma das marcas registradas. E para que os romanos ficaram com tanto receio dos escoceses que eles construíram uma muralha de ponta a ponta no norte da Inglaterra. Essa muralha é praticamente na divisa, né, entre Inglaterra e Escócia, e ela está lá até hoje. Fragmentos, né, ela não está inteiramente como ela foi construída aí, mas está lá e foi uma das inspirações para a muralha que a gente vê na série Game of Thrones. Para quem assiste Game of Thrones, a muralha de Adriano foi uma das inspirações. E aí vamos falar então um pouquinho da cultura escocesa, que é o motivo pelo qual a gente acaba se apaixonando tanto pelo país. Não tem como falar de Escócia sem falar da cultura Highlander, né? A gente divide a Escócia geralmente em duas partes, as terras altas, Highlands, e as terras baixas, as Lowlands. Mas foi nas Highlands, que é essa parte mais remota e mais difícil, de difícil acesso das terras altas, que a cultura escocesa realmente floresceu e permaneceu intacta ao longo do tempo. Então, até hoje, a gente encontra nas terras altas a cultura dos clãs, que são as famílias originárias da região. E eles são os que mais preservam o que a gente conhece como ícones da Escócia. E aí, quando eu falo ícones da Escócia, eu quero dizer o seguinte: se a gente pegar essa foto desse escocês com o kilt, com a gaita de foles, mostrar essa foto em qualquer lugar do mundo, no Japão, na China, enfim, qualquer lugar, todo mundo vai saber que é um escocês, que é a cultura escocesa. Então, eles têm uma cultura muito rica, facilmente reconhecida e muito única, muito própria deles, né? Os kilts são os trajes típicos da Escócia, a vestimenta, né, que os escoceses usavam principalmente antigamente, e você diferencia pelo tipo do tartan. O que é o tartan? É o xadrez, é o tipo do xadrez. Então, cada família, cada clã tem um xadrez diferente. Então, para eles é como se eles andassem com um estandarte da família toda vez que eles colocam uma roupa, né? Que mais que a gente pode falar sobre o kilt? Uma coisa, quando a gente fala dos clãs, outra curiosidade é que todo sobrenome que começa com Mac, alguma coisa, é de origem escocesa. A palavra Mac, em gaélico, significa de. Então, por exemplo, meu nome é Priscila de Moraes. Se eu fosse escocesa, eu seria Priscila Mac Moraes, para vocês terem uma ideia do que significa. Então, daí vem McDonald's, uma série, toda vez que vocês olharem alguém que tem um sobrenome que começa com Mac, a gente vai saber que é da Escócia, né? Antes da gente passar para o whisky, vou deixar para contar a curiosidade do kilt mais para frente. Então, vou falar do whisky. E o whisky é a bebida oficial da Escócia. É o primeiro item de exportação, ou seja, é o produto que eles mais exportam mundo afora. O nome vem desse termo whisky beata, que é um termo em gaélico e significa água da vida. E os escoceses tomam muito uísque, pessoal, muito mesmo. De todas as faixas etárias, a partir da idade que se pode beber, claro que é 21 anos, mas assim, você encontra pessoas de muita idade, velhinhos mesmo, que todos os dias tomam uísque. Para tudo eles tomam uísque. Uma das maiores dicas que eles me deram, e eu confirmei, é verdade, se você está com febre, toma uísque. Que a febre passa. Não sei qual é o segredo, mas é uma dica de escocês que eu confirmei e é verdade. E a gente tem a gaita de foles, fechando aí esse compacto de símbolos escoceses. A gaita de foles é um instrumento cerimonial que não surgiu na Escócia, ele acho que se originou no Oriente Médio e na época, né, na Idade Média existiam muitos mercantes, viajantes, pessoas que viajavam mundo afora, e uma dessas pessoas levou a gaita de foles para a Escócia, então ela, apesar de não ter nascido lá, foi lá que ela se consolidou, né? Então, gaita de foles hoje é sinônimo de Escócia. E os kilts, só para voltar nesse ponto, não é um tipo de roupa que as pessoas usam no dia a dia. Então, se você for à Escócia, você vai ver
poucas pessoas vestidas de kilt, geralmente porque trabalham com turismo ali e elas estão passando uma mensagem. No dia a dia, eles usam roupas normais. O kilt se tornou uma vestimenta de eventos cerimoniais. Então, é o traje social oficial da Escócia. Todos os eventos sociais se usa o kilt, inclusive casamentos, né? Então, sempre que há um casamento escocês, o noivo com certeza vai estar de kilt e a noiva pode até usar o vestido de noiva, mas ela provavelmente vai estar usando pelo menos uma faixa com o tartan da família dela. E aí, entrando então nas terras altas, eu vou falar muito das terras altas, porque realmente, além dela ser o berço da cultura Highlander, né, que é o lugar onde essa cultura floresceu e todos esses símbolos escoceses se mantiveram e se fortaleceram, ela é um lugar de paisagens estonteantes, né? Essas paisagens foram formadas pelo degelo da era glacial, então é muito difícil de expressar a beleza da Escócia em fotos. Sei que a gente está vendo e fala, nossa, parece bonito, mas na vida real é impressionante. E isso é uma coisa que eu escuto de todas as pessoas que foram para a Escócia. E que a imensidão das paisagens das terras altas é incrível. Então, é tão lindo, né? Todo esse universo da paisagem associada com essa cultura tão única foi uma inspiração para uma série de clássicos que a gente conhece do cinema, da literatura, né? Das séries de TV, incluindo Highlander, Coração Valente, Harry Potter, Valente, para quem não assistiu, se você ainda não assistiu a animação Valente da Disney Pixar, assista, e Outlander, que virou a bola da vez, né? Super popular aqui no Brasil. E aí a curiosidade que eu ia contar para vocês sobre o kilt é que o kilt tradicionalmente é usado pelos homens, né? É uma saia usada pelos homens. Na verdade, a vestimenta toda ela é uma combinação. Você usa a saia, né, com a faixa. Antigamente eles usavam. Quem assistiu Highlander viu acho que a Outlander também dá para ver. Não é só a saia, né? Ela é quase um vestido passado pelo corpo, assim. Fora isso, você usa uma sacolinha ali, um saquinho, uma bolsinha que era usada para guardar aveia. E você tem a faquinha que fica também na meia ali. Então, ela é todo um paramento, né? Vai muito além da simples saia. E, tradicionalmente, os homens usam a saia sem nada por baixo, né? Isso quem conhece a cultura escocesa, quem tem proximidade com ela, sabe. Os homens não podem usar nenhum tipo de roupa de baixo com o kilt. E aí brinca-se muito com relação a isso, e se você pegar um escocês muito bêbado e muito doido de kilt lá no pub e pedir para ele levantar o kilt, ele vai levantar para te mostrar, porque eles super se exibem com relação a isso. Mas existe uma explicação histórica para isso, é por isso que eu queria chegar nesse slide específico. Antigamente, a paisagem das terras, né, os Highlanders que habitavam essa região super montanhosa, muito remota, eles precisavam sair para caçar, e não é uma região que tinha uma grande fartura, né, de animais, enfim. Muitas vezes eles precisavam sair e ficar dias, às vezes semanas, caçando, né, em busca de comida. E aí vocês estão vendo que a maior parte das paisagens é formada por altíssimas montanhas, vales e muitas corredeiras. E aí vocês conseguem imaginar a temperatura da água dessa corredeira, né? Se os Highlanders molhassem as roupas quando eles estivessem para ir de um ponto a outro, eles tinham que atravessar a água, não tinha jeito. Se eles molhassem as roupas, eles não poderiam ficar muito tempo andando, porque eles iam sofrer de hipotermia. Então, o que eles faziam? Eles andavam sem nenhuma roupa de baixo. Quando eles iam atravessar essa corredeira, eles simplesmente levantavam a saia, atravessavam e aí abaixavam, porque a pele seca muito mais rápido e assim eles podiam ficar o tempo que fosse necessário caçando. Então, essa coisa de não usar nada por baixo do kilt tem um motivo histórico para acontecer. E aí, outra pergunta que as pessoas falam, né, já puxando um pouco disso, quando visitar, Priscila, a Escócia é muito fria, eu começo pelo inverno, porque eu sou muito a favor de visitar a Escócia no inverno, né? Não, a gente tem outras opções, não necessariamente seja a melhor das estações para se visitar, mas ela não é um impeditivo.
Então, se vocês, de novo, olharem no mapa, vocês vão ver que a Escócia ela está mais ou menos na mesma latitude da Rússia e do Canadá. E aí você pensa, puxa, então é muito frio, né? Ali, mais de menos 10, menos 20 graus Celsius. Não é o caso, porque a Escócia, por estar numa ilha, ela recebe muito vento, muito vento quente ali do Oceano Atlântico, e isso faz com que a temperatura seja mais amena em relação a outros países que estão aí na mesma longitude, na mesma latitude. Então, isso quer dizer o quê? Que no inverno a gente tem a média aí de menos 1 a 6 graus. É bem diferente do inverno canadense ou do russo, que a gente tem menos 20, menos 30, né? Então, assim, dá para sobreviver. Eu não gosto de inverno, preciso contar isso para vocês, não gosto, mas eu acho que o inverno é uma época muito bacana para se conhecer a Escócia. E por quê? Muita gente acaba procurando a Escócia no verão, que é mais ou menos ali, vou falar sobre isso, mas é mais ou menos ali entre junho e setembro, julho e setembro. Mas eu acho que a Escócia no verão não tem cara de Escócia, né? Aquilo que nos inspira, aquilo que a gente vê na TV, nos filmes, a gente não vai encontrar no verão, a gente vai encontrar no inverno ou na meia estação, que na verdade é a minha maior sugestão. Mas então vamos lá para o inverno. Por que é legal visitar a Escócia no inverno? A gente tem a possibilidade de ver as paisagens nevadas. Então, neva na Escócia, mas não neva a ponto de você ter um grande acúmulo. A gente teve um caso uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, que houve uma nevasca histórica, fora do comum, assim, de 30 anos não havia nevado, e aí o país deu uma parada por uns 3 dias. Mas é muito, muito, muito raro. O normal é a neve vai caindo, ela acumula um pouquinho e ela não te impede de fazer nada. Você pode ir e vir, fica aquela paisagem super bonita. Qual que é o porém? A gente tem dias mais curtos, né? Então, na Escócia, no inverno, anoitece cerca de 3:30 da tarde, né? No mês de dezembro, que é o mês ali que a gente tem o dia mais curto do ano, né? Então, a gente tem um tempo menor para aproveitar as coisas ao ar livre, mas a gente também tem um tempo maior para aproveitar as coisas noturnas, que a Escócia sabe fazer muito bem. Uma delas, por exemplo, são as feiras e decorações de Natal, que são incríveis, fantásticas, né? A gente está muito acostumado a celebrar o Natal do nosso jeito aqui no Brasil, mas o Natal é uma celebração tipicamente do hemisfério norte, né? Do inverno, do Papai Noel, com aquela roupa ali, toda, né? As renas, e enfim. É uma celebração tipicamente do hemisfério norte. Então, é uma oportunidade bacana para a gente ter um contato diferente com essa cultura. E a gente tem o Hogmanay, né? A Escócia é o país onde acontece a maior celebração de Ano Novo de toda a Europa. Ela dura 3 dias. Começa no dia 30 de dezembro, com essa procissão das tochas que a gente está vendo ali na foto à direita. E essa procissão das tochas, ela é uma herança viking, né? Não sei se vocês repararam na foto, mas todo mundo se veste como os vikings ali, é uma homenagem para algo que eles aprenderam com os nórdicos, né, que deixaram aí seu legado no país e que eles fazem até hoje. Na verdade, tem várias celebrações com fogo, procissões de tocha na Escócia ao longo do ano, e em Hogmanay é uma delas. Aí a gente tem no dia 30 de dezembro uma série de outros eventos, ou melhor, no dia 31 de dezembro uma série de outros eventos, tem uma grande comemoração que acontece em Edimburgo, né, que é a capital, e termina no dia 1º de janeiro com um mergulho no rio Forth, que é esse que a gente está vendo. Imagina a temperatura dessa água, eles dizem que é para acordar do tanto que eles beberam na noite de Réveillon, e eles entram fantasiados. Então, tudo para eles é uma festa, é uma celebração. E é uma coisa que a gente só pode ver no inverno. Então, espero ter convencido vocês de que o inverno vale a pena. Os preços também costumam ser muito mais acessíveis. E, enfim, eu acho que se eu fosse escolher um mês ideal, eu diria novembro e dezembro. Eu acho que a gente pega temperaturas um pouco mais amenas, a gente pega o auge das decorações natalinas, e janeiro costuma ser o mês mais frio. Então, assim, se puder evitar janeiro, eu acho que é uma boa. Aí falando do verão, verão bom é de julho a setembro, as temperaturas ficam super elevadas para o padrão escocês, chegando a 23 graus, olha só, mas as cidades elas fervilham com eventos e festivais. O que acontece? O hemisfério norte inteiro está de férias nessa mesma época, né? Estados Unidos, Canadá, os países europeus, França, Itália, Espanha,
e todos eles acabam indo para a Escócia ao mesmo tempo. Então fica tudo cheio, né? E isso para muitas pessoas pode ser bom, pode ser ruim. Os preços acabam subindo um pouco mais, mas também é a época em que Edimburgo, que é a capital, promove uma série de festivais ao ar livre. As ruas de Edimburgo ficam tomadas de pessoas, artistas, você tem encenações, exposições. É realmente uma outra atmosfera, é uma coisa que transforma completamente a cara da cidade. E agosto é considerada o que a gente chama de altíssima temporada. Tem um festival que é particularmente interessante, que a gente chama de Military Tattoo. Ele acontece na frente do Castelo de Edimburgo e é um desfile de bandas militares, né? Que são aquelas bandas vestidas de gaita de kilt, tocando suas gaitas de foles. Tem muitos vídeos interessantes no YouTube sobre esse festival e eles não raramente acabam incluindo ou tocando músicas brasileiras. Então é bem bacana e quem quiser e tiver interesse, pesquisa no YouTube, então, o Festival Military Tattoo em Edimburgo. E aí, para fechar, a minha dica real da época do ano para visitar é a baixa temporada, né? Porque você vai encontrar temperaturas mais amenas, você tem vários festivais de meia estação, e você pode ir a lugares que, por exemplo, quando está muito cheio na alta temporada, como a Ilha de Skye, você às vezes não consegue acesso. E você também vai viver essa experiência da beleza das estações, né? Então, lá, quando é outono, fica tudo laranja. A Escócia é um país de muita área verde, então a paisagem se transforma completamente a cada estação. Na primavera, de novo, tudo verdinho, tudo florido, fica muito, muito legal. Então, se eu tivesse que dar uma ordem de visitação, eu diria, tentem escolher a meia estação, porque ela é bem convidativa e tem temperaturas mais amenas. E se não conseguir, não ignorem o inverno, né? Ele pode ser uma ótima opção também. E o que o escocês come? Como que é a gastronomia na Escócia? Eu acabei não incluindo aqui, mas para quem conhece a Inglaterra, sabe que a gente começa com o English Breakfast, que é o café da manhã inglês, e que na Escócia também tem, lá a gente chama de Scottish Breakfast, mas é mais ou menos a mesma coisa, e é formado por ovos, bacon, aquele café da manhã bem consistente, né? Bem rico, com bastante gordura. Os escoceses não comem isso todos os dias, mas faz parte da culinária deles. Então, deixo isso pontuado. Para nós, brasileiros, que adoramos um café, sei lá, a gente consome muito pão, suco, né, essas coisas, eles têm todos os hotéis, hospedagens, eles têm a opção de Continental Breakfast, né, que é o café continental. Então, a gente nunca vai ficar sem opção. A gente vai ter sempre uma opção para nós, para quem quiser experimentar a culinária local, dá, mas quem não quiser, dá também. Mas o que é o mais típico da Escócia? É o salmão. O salmão ele é muito diferenciado, então lembra que o whisky é o primeiro item de exportação da Escócia? O salmão é o segundo. É um salmão o salmão que habita as águas geladas e muito puras da Escócia, ele tem um sabor diferente, uma consistência diferente. Então, o Scottish Salmon é um dos pratos mais típicos e aquele que precisa ser experimentado quando você está no país. Segundo lugar, a gente pontua o haggis. O haggis é essa foto aí do meio, que é a iguaria local. Eu chamaria de a feijoada dos escoceses. É feito de vísceras de carneiro com cereais e ervas. Então, é basicamente uma buchada de carneiro, né? Bem parecido com esse prato que a gente tem aqui no Brasil. Eu já experimentei. Ele tem um gosto bem forte. Não é o meu prato favorito, mas eles conseguem fazer uma série de variações ali que dá para experimentar. E esse é o meu gosto pessoal. Eu já viajei com muita gente e já normalmente metade do grupo não gosta e a outra metade adora. Então, tem que experimentar mesmo para saber em qual grupo você vai estar. E a gente tem os shortbreads, que é um clássico tipicamente escocês, é o biscoito amanteigado, que a gente também vê na foto. Quem já teve a chance de passar pelo aeroporto de Heathrow, em Londres, já viu aquele pacotinho de Walkers, né, que é o biscoito amanteigado tipicamente escocês. Quem quiser experimentar, tem algumas lojas aqui que trabalham com produtos importados. Eu sei que a Casa Santa Luzia tem, então dá para provar aqui também, mas é uma delícia.
E a gente tem também muito da cozinha britânica e internacional. Então, puxa, olha, Priscila, acho que eu não gostei muito dessas opções. Não tem nenhum problema. A gente tem um monte de restaurante italiano, asiático, francês, mediterrâneo, muita coisa que a gente pode experimentar por lá. E também tem alta gastronomia. Então, a gente tem 10 restaurantes premiados com estrela Michelin, que é um dos maiores, né, guias aí que classificam a alta gastronomia no mundo, e 4 deles ficam em Edimburgo. Só para dar uma dimensão para vocês, a Escócia tem o tamanho do estado de Santa Catarina. A gente está falando de bolovo, estou vendo aqui bolovo, Scotch egg também, exatamente, é bem típico deles. Então, a Escócia tem o tamanho do estado de Santa Catarina. É bem pequena, é um país bem pequeno quando a gente pensa na proporção do Brasil, e tem muita coisa ali para se fazer, muita coisa diferente para explorar e experimentar. Tours de whisky, não dá para falar de gastronomia sem falar um pouquinho do whisky. Então, eu já perguntei para muito escocês, né? Qual que é a sua destilaria favorita? Qual é a melhor destilaria de whisky da Escócia? Qual é o melhor whisky da Escócia? E eu nunca tive a mesma resposta. Cada um dá uma resposta diferente. E o que eu aprendi é que o escocês, ele tem o whisky favorito dele. Não existe essa coisa de whisky mais consumido, ou whisky favorito, ou o melhor whisky. Cada um tem uma característica diferente, tem um sabor diferente, né? E eles escolhem, eles falam muito isso, você tem que escolher aquele que você mais gosta. Os escoceses, de um modo geral, têm uma preferência por destilarias mais artesanais, aquelas menos comerciais, né? Menos conhecidas. E esse é um movimento bem bacana, é bem interessante de se conhecer. Então, oferta é o que não falta. A gente tem mais de 120 destilarias em atividade na Escócia. Elas se distribuem em 5 regiões diferentes, que a gente chama de regiões do whisky. E aí, para quem está indo a primeira vez, eu sempre recomendo o Scotch Whisky Experience, que é uma destilaria, uma simulação de destilaria que fica em Edimburgo e que conta toda a história do whisky. Está no meio da cidade, na região mais central e turística, então é muito fácil de conhecer. Para quem é apreciador, gostou do whisky, quer conhecer uma destilaria em funcionamento, eu acho que vale a pena conhecer a trilha do Puro Malte em Speyside. Então, existe uma região na Escócia que concentra mais de 50 destilarias, ou seja, quase a metade de todas elas. E isso é porque a água, né, o solo, as características do solo dessa região garantem ao whisky um sabor diferenciado, então é por isso que elas estão lá. A gente tem a Stratisla, né, Spatula, que é assim que eles falam, que tem marcas como Chivas, por exemplo, né, dessas que a gente conhece aqui no Brasil, mas são muitas, muitas outras. E para quem é especialista mesmo, quem gosta, é um grande apreciador de whisky, tem que conhecer as ilhas de Islay e Campbelltown, que tem whiskies muito diferentes, alguns dos mais raros e dos mais caros da Escócia. Essas ilhas, essas regiões têm um acesso um pouco mais difícil, então acaba indo quem quer mesmo, quem realmente valoriza esse tipo de experiência. E aí aqui, para quem quiser se aprofundar nesse tema, o Visit Scotland, que é o nosso parceiro, né, a gente trabalha em nome do Visit Scotland também, e eles desenvolveram um e-book sobre as regiões de whisky da Escócia. Então aqui vocês podem ver as 5 regiões. A gente tem Campbelltown, que é uma região super pequenininha, Lowland, que fica ali, Lowland, né, mais ou menos a região onde está Edimburgo e tal. A gente tem outra ilha, que é a ilha de Islay, né, escreve Islay, mas a gente fala Islay. A gente tem as Highlands e a gente tem Speyside. Então, está tudo lá à disposição para quem quiser só entrar nesse link que tem mais informações. E aí não tem como falar de Escócia sem fazer uma referência aos nossos clássicos favoritos da TV e do cinema, né? A começar com Coração Valente, que é um fenômeno mundial, global, mas aqui no Brasil, entre nós brasileiros, ele parece ainda muito popular, né? E ele foi inspirado em 2 grandes heróis escoceses, o William Wallace e o Robert the Bruce. Então, quando você vai à Escócia, você naturalmente vai estar vivendo um universo do Coração Valente, porque em qualquer lugar que você for, você vai ouvir a referência a esses 2 heróis escoceses, que foram super importantes na história do país. Então,
Tem um lugar específico que eu vou mostrar mais para frente, que é Stirling, que foi onde muito do que a gente viu em Coração Valente aconteceu, as grandes batalhas, as maiores batalhas. E tem um monumento ao William Wallace lá, então para quem gosta de Coração Valente é um destino imperdível. A gente tem Outlander, que é uma série fantástica, para quem ainda não assistiu, vale a pena, está disponível acho que no Netflix e em algumas outras plataformas. E o que eu mais gosto de Outlander é que é uma série que ela reúne e ela integra vários aspectos da Escócia, né? Principalmente a primeira temporada, que é muito escocesa. A gente tem desde essa coisa do celta, né? Do círculo mágico, místico, né? Desse universo celta, até a Batalha de Culloden, que foi uma batalha extremamente importante para a história da Escócia. Ela foi a última batalha, os escoceses travaram batalhas, muitas batalhas com os ingleses, né, por conta de independência, e a Batalha de Culloden foi a última que eles brigaram, foi a última batalha que eles tiveram nos anos 1700, e o desfecho dessa batalha foi crucial para ter a Escócia que a gente tem hoje, a Inglaterra, enfim, e o Reino Unido na composição que a gente vê hoje. A Batalha de Culloden, bom, não é spoiler, porque foi um fato histórico, né? Mas os escoceses passaram muito tempo ali travando, fazendo o levante jacobita, né? Que era um grupo de escoceses que queriam a volta o retorno de um rei para o trono escocês, para o trono do Reino Unido, da Grã-Bretanha. E eles decidiram travar essa batalha, só que os ingleses acabaram vencendo, mais por uma questão de estratégia, e existe um museu, né, no campo de batalha de Culloden que explica muito bem como tudo isso aconteceu, mas o fato é que depois que os escoceses perderam essa batalha, o rei proibiu os escoceses de usarem qualquer símbolo da cultura deles. Então, quilts eram proibidos, gaitas de foles eram proibidas, porque eles entenderam que essas coisas fortaleciam o nacionalismo escocês. E ficaram décadas ali sem poder expressar, né, esse jeito escocês de ser. Quando lhes foi permitido usar novamente, eles voltaram com força total. Então, esse escocês que a gente conhece hoje, que tem tanto orgulho de mostrar as suas origens, a sua cultura, os seus símbolos, os seus significados, vem muito por conta desse desfecho, de tudo que aconteceu por conta da Batalha de Culloden. Então, quem não assistiu Outlander, assista, porque vale muito a pena. A gente tem Brave também, e aí eu vou chamar a atenção para vocês como o povo escocês é bravo, né? Ele é guerreiro. O nome, a palavra brave está em muito lugar, né? Coração valente é o brave heart. Brave, né? Que também a gente traduz como valente aqui no Brasil. Então faz muito parte da cultura escocesa. E é um mergulho na cultura celta ancestral. De novo, a gente tem ali os círculos de pedra, e a gente tem a Mérida como protagonista, com esse cabelo ruivo maravilhoso, porque a Escócia é o país com o maior número de pessoas ruivas do planeta, né? Então tem vários elementos ali tipicamente escoceses que a gente pode aproveitar assistindo esse desenho. E para fechar, a gente tem a série Reign também, que conta a história de Mary, a rainha dos escoceses, Mary Queen of Scots. Quem for à Escócia, quem já foi à Escócia, com certeza ouviu muito falar sobre a Mary. Ela foi prima da rainha Elizabeth I, considerada uma das maiores rainhas que a Grã-Bretanha já teve, mas foi uma história trágica, né? É um capítulo aí trágico da história desses dois países, e para quem gosta, então, de Escócia e quiser se aprofundar nesse tema, essa série é super indicada. E aí vamos começar a viagem de fato, então, né? O que a gente encontra em Edimburgo? Edimburgo é a capital da Escócia. Ela fica 4 horas e 20 de trem de Londres. E por que eu sempre faço essa referência com Londres? Porque os voos que saem do Brasil em direção à Grã-Bretanha, à Escócia, sempre param em Londres, né? A gente, claro, tem conexões em outras capitais europeias, mas Londres acaba sendo meio que o porto de chegada para todo mundo que vai para a Escócia.
né? E aí, se você quiser parar em Londres, bom, lembrem que eu falo de Grã-Bretanha, então eu vou puxar um pouco de sardinha para a Inglaterra também. Mas para quem quiser chegar em Londres, aproveitar, de repente combinar destinos, você pode depois fazer esse trajeto de trem até Edimburgo, que é muito bacana. Você vai margeando a costa leste, ali o Mar do Norte, vendo castelos à beira-mar. É uma experiência por si só. E Edimburgo é uma cidade super charmosa, ela tem um ar medieval, um ar histórico muito marcante. Então, vocês estão vendo nessa foto à esquerda, dá para ver um monte de construções antigas lá. Essa é o que a gente chama de cidade velha, é a Old Town de Edimburgo, que remonta realmente à Idade Média. E a gente tem a Cidade Nova, depois desse parque, vocês estão vendo esse grande vale, isso é um parque, ao lado desse parque a gente tem o que a gente chama de Cidade Nova, que já é essa foto da direita. E aí vocês percebem que a cidade nova não é tão nova assim, mas para os padrões deles é. E então a diferença arquitetônica entre essas duas partes da cidade rendeu a Edimburgo o título de Patrimônio da Humanidade. São duas características arquitetônicas completamente distintas e que, de alguma forma, se combinam perfeitamente. Então, esse é o ponto 1. E aí, em Edimburgo, o que a gente faz? A gente tem a Milha Real, que é a rua principal, tem mais ou menos 1 milha de distância, ali 1 quilômetro e pouquinho. E só nessa distância, nessa rua principal, a gente tem, de um lado, um castelo de Edimburgo, que é a atração mais popular da cidade, castelo histórico, a fortaleza mesmo, e do outro, um palácio de Holyrood, que é a residência oficial da rainha hoje, né? Uma residência dos monarcas. Então, sempre que a rainha Elizabeth vai à Escócia, ela dá uma passadinha no palácio de Holyrood. Ela raramente fica, costuma ser o lugar onde ela só faz as cerimônias dela. Ela tem uma casa nas Terras Altas, no Castelo de Balmoral, então geralmente ela dá uma passadinha aí e segue para Balmoral. Mas é um palácio lindo e está muito associado à história da Mary, Queen of Scots, né? A Mary, rainha dos escoceses. E a gente tem o Scotch Whisky Experience que eu comentei. Esse lugar guarda a maior coleção de whisky do mundo e essa coleção pertencia a um brasileiro. Ele que fez a coleção e depois ele vendeu para esse museu. Por conta disso, eles têm vários tours narrados em português, porque recebem um número considerável de visitantes brasileiros. E tem várias curiosidades, porque tem garrafas ali que valem milhões de libras e não tem mais líquido nenhum dentro, porque evapora, né? O uísque evapora. Inclusive, é isso que faz do uísque uma bebida tão cara, né? Ele é colocado, o uísque, para ser categorizado como escocês, ele precisa envelhecer por pelo menos 3 anos, no mínimo 3 anos. Senão, antes disso, ele não pode ser chamado de Scotch whisky, né? De whisky escocês. E nesse processo, um barril que estava cheio acaba perdendo 30% do seu líquido em 3 anos, né? Então, a quantidade de líquido, claro que vai encarecer. E os escoceses chamam esse percentual que evapora de The Angel's Share. Eles dizem que é o anjo que puxa uma parte para eles. Tem sempre um jeito romântico e engraçado aí de humor para falar e explicar as coisas da cultura deles, né? A gente também tem um monte de museu e galeria gratuito, tudo gratuito na Escócia. E a gente tem os vaults, Edinburgh Vaults, que são os subterrâneos, né? Então, Edimburgo chegou a ser a cidade mais populosa, né? Com o maior número de pessoas durante a Idade Média. E aí, quando chegou a peste, a cidade foi assolada. Então, eles acabaram tendo que construir subterrâneos, né? A cidade ela foi construída também sob a cratera de um vulcão. Chegou um momento em que eles não tinham para onde construir, né? Como construir para cima, eles começaram a construir para baixo. E é claro, as famílias mais abastadas moravam do asfalto para cima e as mais pobres do asfalto para baixo. E esses vaults, eles acabaram, quando os escoceses foram afetados pela peste, os doentes eram colocados nesses subterrâneos e chegou um momento em que eles lacraram os subterrâneos, quando as pessoas já tinham morrido, claro, e não acessaram mais. Então, algumas décadas atrás, os escoceses, os grupos arqueológicos escoceses redescobriram esses subterrâneos, abriram e preservaram como se fosse um museu, né? Então, para quem vai a Edimburgo, essa é uma parte sombria, mas que vale muito a pena de conhecer da cidade.
A gente também tem lá o iate real da família, o iate da família real atracado. Então, quem assistiu a série The Crown, viu ali, acho que a segunda temporada, o marido da rainha viajando o mundo, foi nesse iate que eles viajaram, está aberta a visitação. E a gente tem ali nos arredores, bem pertinho de Edimburgo, a capela de Rosslyn, que foi a capela que foi usada no livro e no filme O Código da Vinci. Ela é vista como uma capela super misteriosa, porque ela tem uma série de entalhes pagãos dentro dela, não tem muita referência à religião cristã, apesar dela funcionar como uma igreja cristã. E alguns estudiosos, esotéricos, matemáticos dizem que esses entalhes são símbolos, né? São enigmas a se decifrar. Mas, independente disso, é uma capela lindíssima que vale muito a pena conhecer. A gente tem Glasgow como a maior cidade da Escócia. Então, quando alguém está planejando uma viagem, geralmente eu dou essa sugestão: entra por uma e sai por outra. Chega por Glasgow e sai por Edimburgo. Chega por Edimburgo e sai por Glasgow. As duas estão próximas uma da outra, ficam a 1 hora de trem de distância, né? Mas o que eu acho interessante na Escócia é você fazer aquele tour circular, né? Você chega por uma, vai lá para as Terras Altas, vê tudo que tem para ver e sai pela outra. É uma cidade cosmopolita, muito animada, muito criativa, tem ótimos museus, galerias, bares, restaurantes. Para quem gosta de música, Glasgow é um must. Eles têm um bar lá, bar meio pub, por onde passaram muitas bandas super famosas do movimento pop rock. E então, assim, Glasgow é realmente para quem gosta de uma cidade mais animada, mais cosmopolita. E aí, saindo de Edimburgo, também ali naqueles arredores, a gente tem St. Andrews, que é a cidade berço do golfe. O golfe foi inventado na Escócia, o campo de golfe mais antigo do mundo está por lá. A gente tem Stirling, foi o que eu falei. Lá a gente tem o castelo de William Wallace, o castelo de Stirling foi o que William Wallace usou como base, né, durante o tempo em que ele esteve à frente aí do movimento de independência, e foi ali que eles também lutaram as principais batalhas, e um monumento em homenagem a ele foi construído ao lado. E dentro desse monumento, eles têm exposição à espada que teria sido usada por William Wallace na sua última batalha. A gente tem o Museu de Dundee, que é um museu super moderno, né? Um museu V&A, museu de design, numa cidade ali também do interior. E a gente tem Falkirk, que são esses monumentos gigantes que a gente chama de kelpies, construídos em homenagem aos cavalos. E aí tem duas explicações, né? Eles falam que é uma homenagem aos cavalos que serviram na Segunda Guerra Mundial e também na Primeira, os cavalos escoceses, mas Kelpis, na verdade, é o nome de um ser mitológico, um ser da mitologia escocesa que habita as águas, né? E ela tem uma certa ligação ali com o Lago Ness. Então, os escoceses, até por conta dessa bagagem celta, eles acreditavam, alguns acreditam ainda, mas acreditavam muito em fadas, gigantes, duendes, todos esses seres mágicos da natureza. E os Kelpis eram esses seres, pareciam um cavalo marinho, que é especificamente da cultura folclórica escocesa. E aí a gente sobe para as terras altas, as Highlands, minha região favorita. Não sei se eu já disse isso, mas se você foi à Escócia e não esteve nas terras altas, você não esteve na Escócia. E o que a gente pode ver nas Terras Altas? A gente tem vários parques nacionais, o principal deles é o Loch Lomond, né? Loch é a palavra em escocês para lake, né? É lago. Então, de novo, eles têm algumas palavras que só existem na língua escocesa, que vieram do gaélico, né? Então, o Lago Lomond é um lugar de paisagem lindíssima, fica pertinho ali de Glasgow. Então, quando você vai fazer essa jornada rumo às Terras Altas, você começa pelo Lago Lomond, que é lindíssimo. A gente tem o Vale de Glencoe, que é uma das paisagens mais famosas das Terras Altas. É linda, linda, linda. E lá você encontra... quem assistiu Operação Skyfall, do James Bond, chega um momento que, aliás, é o filme em que o James Bond é escocês e volta para a Escócia. Ele para o carro ali com a Judi Dench e olha, né? Essa visão é do Vale de Glencoe. Também chamamos de Vale das Lágrimas, né? Ela tem uma história um pouco trágica, porque existiam os clãs, né, na Escócia, como eu falei, era antigamente
eles brigavam por comida, não tinha muita comida, né? E aí o território para eles era muito importante, porque indicava a área, a região que eles podiam caçar. E dois clãs especificamente, tinham muitas guerras entre si, que era o clã Campbell e o clã MacDonald. E o clã MacDonald se baseou aqui no Vale de Glencoe, isso foi nos anos 1600 e alguma coisa. E aí, uma bela noite, o clã Campbell chegou, se fingindo um grupo de 30, 40 homens, se dirigiu até lá à noite, chegou no finalzinho da noite, e eles fingiram que eles eram viajantes cansados. E naquela época era comum que as pessoas acolhessem viajantes, né, para, enfim, dormir, comer e seguir viagem no dia seguinte. E aí os McDonald's abriram suas casas para esses homens do clã Campbell, e no meio da noite eles levantaram e assassinaram todos os homens. Mulheres e crianças foram deixados no meio do vale, aqueles que não foram mortos foram deixados no meio do vale para morrer de fome. Então, esse é um episódio muito trágico da história dessa região, por esse motivo eles chamam de Vale das Lágrimas, e até hoje existe uma rixa entre McDonald's e Campbell's. Então, quem for ao Vale de Glencoe, ali pertinho tem um pub bem famosinho, que é perto de onde filmaram as cenas da cabana de Hagrid em Harry Potter, e ali tem uma placa na entrada: aqui os Campbells não são bem-vindos. Então isso ainda existe ali nas terras altas da Escócia. Aí, falando de Harry Potter, a gente tem Fort William, que é a cidade base ali para a montanha mais alta de todo o Reino Unido, que é Ben Nevis. Então muita gente vai para lá para desafiar e subir a montanha, então ela serve como base, mas também é de lá que sai a locomotiva Jacobite, que a gente conhece como Expresso de Hogwarts em Harry Potter. A gente está vendo aí uma foto da locomotiva passando pelo viaduto de Glenfinnan, que é outra região de paisagem lindíssima na Escócia. A gente tem Inverness, não tem como não falar, é a capital das Highlands, apesar dela não ter esse título oficialmente. Ela é a maior cidade das Terras Altas, é cidade grande mesmo, assim, você encontrar todo tipo de hotelaria, grandes redes como Hilton, enfim, restaurante, museu, tem muita coisa legal para fazer, e eu acho que tem que ser uma cidade para ser usada como base para quem está passeando. Do ladinho de Inverness a gente tem Culloden, o campo de batalha que a gente comentou, né, usado em Outlander, e a gente tem o Lago Ness, que não, esse laguinho que a gente está vendo na foto de Inverness, na verdade, não, é o Rio Ness, e ele desemboca no Lago Ness, que fica ali pertinho, e por onde você pode fazer uma série de cruzeiros, né, então a lenda do monstro do Lago Ness, acho que é de conhecimento de todos, e ela é muito viva lá na Escócia. Os escoceses, eles, como eu falei, eles tratam tudo com muito humor e muito carinho, e Ness, na verdade, é uma fêmea, né? Os escoceses chamam o monstro de a monstra. Ela é chamada de Nessie, e em muitas lojinhas de souvenir ela é representada com a cor rosa e com aqueles cílios bem femininos, né? Então fica aí de curiosidade. E a gente tem, para quem gosta de viagens de carro, quem quiser desbravar, aí dirigir na mão inglesa, a gente tem uma rota cênica que começa em Inverness e passa por toda a costa norte da Escócia, ali das Terras Altas, que se chama North Coast 500, e é linda também de se ver. A gente tem o Castelo de Eilean, que é o mais fotografado da Escócia, e quem assistiu tem um filme que se chama O Melhor Amigo da Noiva, se não me engano, que o final dele é um casamento escocês. Esse casamento acontece no Eilean, só para vocês terem uma ideia, e o Castelo Eilean, ele está pertinho da ponte que vai para a Ilha de Skye. A Ilha de Skye é onde se diz que estão as paisagens mais belas das Terras Altas da Escócia. É um destino super popular para o turista, e por isso que a gente fala, no verão tem que reservar com bastante antecedência, porque se você não tiver um pernoite reservado, muitas vezes eles podem fechar o acesso à ilha, e então tem que planejar com bastante antecedência. A gente tem a Cachoeira das Fadas, que é lindíssima, tem o Kilt Rock, que é uma cachoeira que deságua no mar, a gente tem Castelo de Dunvegan, tem de tudo um pouco lá na Ilha de Skye, é realmente uma região lindíssima. E aí, quando você achar que já conheceu tudo de Escócia, eu venho e te falo,
tem mais de 900 ilhas na Escócia para se conhecer. A Ilha de Lewis, as Ilhas Orkney, que a gente comentou, St. Kilda, as Ilhas de Iona, que é super esotérica, super mística, as Ilhas Shetland, enfim, opções não faltam. E fica aqui, então, o convite para vocês conhecerem esse destino maravilhoso que vale muito a pena. Obrigada, gente. Acho que é isso. Agora fico aberta para perguntas aí para quem quiser. Priscila, não teve uma pergunta, comentários maravilhosos, todo mundo adorando. As duas falando ao mesmo tempo, né? Simplesmente maravilhosa a apresentação. Eu não pude estar no começo com vocês, eu tive um problema no áudio, mas agora tudo certo. Problemas técnicos. Problemas técnicos, né? Sempre acontecem, né? Nesses calls, nos treinamentos. Eu não tive a oportunidade de conhecer a Escócia ainda, mas morro de vontade. Depois dessa apresentação que você fez, então... Nem me fala. E me causou surpresa, é engraçado, né? Mas nós temos muitos passageiros que vão para a Europa em janeiro, né? Para o esqui. E muitos acabam indo para Londres. E a gente nunca sugere a extensão para a Escócia, né? Eu sempre, né, desaconselhei falta de conhecimento. Mudei completamente. E eu digo isso por conhecimento de causa, porque eu, assim, de 80% das vezes que eu fui à Escócia, eu fui no inverno. Né? Eu costumo dizer, se você puder ir no finalzinho de fevereiro, assim, janeiro, fevereiro, tá ótimo, mas finalzinho de fevereiro você foge um pouco daquela temperatura perto de zero, mas você pega todos os picos nevados. Então, ali a partir de abril, a neve já começa a derreter, já fica um pouco mais difícil de pegar essa paisagem tão icônica. Mas eu sou super a favor do inverno e o que eu aprendi, eu morria de medo, mas o que eu aprendi é que com a roupa certa, a gente não tem nenhum problema e a roupa certa não custa o olho da cara lá. A gente só precisa de um casaco. Os casacos que eu levava daqui do Brasil, que ocupavam metade da minha mala, não serviam para nada, que eu pagava uma fortuna aqui. E lá, um casaco de 20, 30 libras, eu estava suando ali e dava super bem, né? Então, são coisas que a gente só aprende vendo mesmo, ou conversando com quem já foi. Então, eu sou super a favor da Escócia no inverno. Sim. Ótimo, vamos mudar e começar a sugerir a extensão para a Escócia. Réveillon, né, Andréa? Réveillon lá, de 3 dias, que maravilha, sim. Não? Réveillon de 3 dias. Oh, perfeito, Réveillon na Escócia, depois esqui. Agora eu quero saber uma coisa, se a gente for para a Escócia, a gente encontra o Jamie? Encontra, né? Super encontra! Ai, gente, Jamie Fraser. Toma bastante uísque. Não, aí todo mundo vai ter cara de Jamie, né? O Jamie o Sam Hugan, ele é escocês, né? E ele é muito apaixonado pela Escócia. Ele está, inclusive, com um projeto, quem conhece, acompanha, ele está com um projeto agora que é para viajar pela Escócia e mostrar todos os cantinhos do país, porque ele percebeu que Outlander foi inclusive uma plataforma que as pessoas descobriram um destino maravilhoso e ele está dando continuidade, está assinando lá com uma emissora de TV para dar continuidade para isso. Então ele está lá. Ele vai acompanhar os grupos, a gente já começa a vender, né, Andréa? Já pensou? Olha, imagina a fila de espera para um grupo com ele, né? E foi engraçado que você falou da Água da Vida, e a gente também tem eu não falei no começo, mas tem o pessoal da Coglin também, que é a agência do meu marido, que é mais corporativo e com incentivo. E os guias têm um grupo, e uma delas falou naquela hora, é a água da minha vida, e jogava a minha imagem do uísque. Adoro! Todo mundo falando. Pois é, que bom. Uísque, eu não gostava de uísque até ir para a Escócia. E eu acho tão doido isso, porque a última vez que eu fui, eu falei, não, agora eu vou trazer o uísque para casa. Vou comprei lá, puro malte, single malt e tal. E aí, eu não consigo tomar uísque aqui. Eu simplesmente não consigo. Não tem, parece que não tem o mesmo gosto. É o mesmo uísque, mas o uísque lá, ele faz, nossa, ele tem um sentido. Já faz a experiência, né? Aí vira uma experiência. Exatamente. A gente tem que ir para lá trazer o uísque.
também acho. Tem uma destilaria, não sei se eu coloquei, que é a Glengoyne. Estou olhando aqui a minha garrafa. É a Glengoyne, que ele tem uma experiência super bacana, foi uma das que a gente fez. Eles têm uma salinha, primeiro eles te guiam no tour da destilaria. Eles dizem que eles estão são a única destilaria que fica entre as terras altas e as terras que destila o uísque nas terras altas e nas baixas, porque realmente a destilaria está nas terras altas, e aí eles estão exatamente no meio da rodovia que corta, e do outro lado eles colocam os barris para envelhecer. Então eles dizem isso, que eles usam terras altas e terras baixas. Mas eles têm uma experiência que você faz o seu próprio blend de whisky, né? Então ele te ensina, ele te dá ali várias porções para você testar, provar e sair com a sua própria garrafinha. Então é muito bacana, né? Você poder fazer isso, porque realmente quando você começa a mexer e vai experimentando, aí você entende toda a beleza, né, do processo, e você sai super felizinho da sessão, né? Isso. Só apareceu uma pergunta aí, não para de aparecer um monte de agradecimento, falando que foi ótimo e tudo mais, mas tem uma pergunta se nas terras altas chove muito. Não muito, não. Eu sei que a gente está acostumado a ver muito essa coisa de chuva em Londres, né? E é outra boa pergunta, assim, porque quando eu falei que a Grã-Bretanha está numa posição que recebe mais ventos quentes, é exatamente isso que faz com que o tempo lá seja mais chuvoso. Eles têm uma tendência à chuva por muito tempo, né, no ano, muitos dias de chuva no ano. Mas, quando a gente fala chuva, vale dizer que não é a chuva que a gente conhece aqui no Brasil. Né? Aqui, quando chove, chove. E aí, assim, a gente sai com guarda-chuva e nada é a mesma coisa, porque você, de um jeito ou de outro, acaba se molhando. Lá, não. Lá, eles têm o que a gente conhece aqui como a garoa. É muito, muito fina. Então, apesar das fotos ficarem um pouco cinzas e coisa e tal, o britânico, de um modo geral, ele não deixa de fazer nada por causa do tempo. Eles têm, e isso é uma dica que eu dou para todo mundo que vai à Grã-Bretanha, é comprar uma jaqueta que a gente chama de water e wind proof, ou seja, a prova d'água e a prova de vento. E elas são super fininhas, né? Então você pode estar com o seu monte de casaco ali, mas se você tiver com essa jacket, né, com essa jaqueta, com esse casaquinho que protege da água e do vento, você pode ir para qualquer lugar. E eles também usam bastante as galochas, né, que eles chamam de Wellington Boots, que para quem vai andar ali nas terras altas, né, onde tá muito úmido há muito tempo, realmente, você pode enfiar sua bota na lama, como eu fiz milhões de vezes, mas também pode, se você quiser se preservar, você pode comprar uma galochinha ali de 15, 10 libras e ficar tranquilo. Antes elas eram feias, agora tem umas bonitinhas, né? Dá para. Tem umas bonitinhas mesmo. Então, não é típico chover, não é muito de chover nas terras altas, não. É uma temperatura um pouco mais seca, é muito frio, e, na verdade, não tanto o frio, o problema é o vento. Lá tem muito vento. A posição da Escócia, o vento que vem, ele é do Mar do Norte, dos países nórdicos ali, da Sibéria. Então, é aquele vento geladinho, né? Então, é isso que acaba... Quando a gente fala de clima, de uma visita para a Escócia, é geralmente o vento que é o fator que mais atrapalha. Ah, bacana. Muito legal, né, Andrea? Muito, fantástico. Super obrigada, Priscila. Adoramos. Menina, eu que agradeço a oportunidade. Quem não conseguiu ver desde o começo essa viagem da Priscila, pode rever ou ver as partes que não conseguiu acompanhar desde o começo no nosso canal do YouTube. Hoje, no final da noite, a gente já sobe essa gravação e também fica no nosso site, onde vocês fizeram a inscrição, que é o escape.tour.br/agenda. Lá todas as viagens da Priscila e as antigas, eles ficam disponíveis para vocês assistirem, tá certo? Então a gente se encontra daqui 2 semanas novamente. Obrigada, Priscila. Obrigada, Priscila. Obrigada, gente. Tchau. Nada.